Meu desespero do Vasco aí, hein? Eu vou falar agora pra você, meu pequeno Rambo. Ah, por que você vai começar com ele? Meu pequeno Rambo. E por que botaram a fotografia do treinador atrás? Não, meu pequeno Rambo. Porque ontem vocês aqui só faltaram me colocar num espeto e me assar num churrasco. O senhor falou que eu estava pessimista. Não. Foi nada disso. Foi nada disso. Não. Realista. Se tivesse empatado o jogo, seria um ótimo resultado. Seria mesmo. Você falou que nem o empate servia. E nem Soma um ponto na classificação do Corinthians agora. Qual é a classificação do Corinthians? 41. Nós temos aí 40 pontos. Então, seria um pontinho a mais. 41, tava junto com o Fluminense. Precisa de 4 para escapar do rebaixamento. O que a gente condenou aqui foi exatamente isso. O fato de você achar que empate era ruim. Empate era ruim. Não era. Tudo é ruim para esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians ontem, o Fagner, depois do campo, saindo do campo, ele deu uma entrevista, ele falou tudo. Ele falou da bola que ele perdeu, que saiu expulsão do Douglas. Mas isso acontece, isso é erro de jogo. Amigo. Só um minuto. Ué, o Douglas foi fazer uma falta, foi impedir o cara de ir pra frente. Vem cá. O do Fagner é de jogo, o do Douglas não é. Não, mano, só um minuto. É fácil culpar o Douglas. O Fagner, não, eu quero ver culpar. O Fagner perdeu, errou um passe. Veja a história do Fagner no Corinthians, veja a história do Douglas. A bola, Benja, esquece uma coisa. Não. Uma coisa tem nada a ver com outra. O Fagner é a liderança do grupo, o erro do de time. passe do Fagner provocou a falta do Douglas. Foi o Fagner que entregou ali. Você assistiu o jogo? E o Douglas é quem recua. Nós conversamos durante o jogo. Então pode falar, O Douglas é quem recua Então pode essa falar. bola, Com 10 minutos de jogo, com 10, já dá pra ver que o Douglas era uma negação em campo. Com 10. Mas E eu falei aqui mas só ele, Jair. Não, só ele. Não. Ele, Danilo Avelar. O time. Romero jogou o time. alguma coisa? Não. Ô, Benja, Agora, o que eu falei ontem pro Mano é o seguinte: o jogo contra o São Paulo, eu falei, não se anima. Jogou aquilo porque era o São Paulo. Depois volta o normal. E voltou. É que a sorte do Corinthians ontem, que os resultados que estavam acontecendo eram adversos. Ceará ganhando e o Vasco ganhando. E a coisa mudou e o Corinthians pelo menos respirou. Mas, ô Benja, com relação aí ao que Só você pra disse... terminar, o Fagner falou dentro do campo. Ó, jogar no Corinthians e ganhar é tudo lindo e maravilhoso, mas quando perde, as palavras são dele, não são minhas. Precisa ter hombridade, precisa ter coragem, precisa botar a cara pra bater. Isso, tem aí? Na hora do passo do Só com relação aí Só ao põe que a frase pra você ver. Claro, Só põe a frase aí, vamos botar a frase. Olha aqui, ó. É ter coragem, hombridade. A gente sabe que jogar no Corinthians em um momento bom é maravilhoso, mas num momento difícil tem que ter muita coragem, porque a gente sabe que tem que dar tapa à cara. Tem que dar cara a tapa. Ele mandou um recado, gente. É óbvio. Ele tem razão. O Fagner é um jogador que ele possa não... Isso aí simboliza o quê? Que os caras não estão correndo? O Que Fagner é um cara estão do lado dele não estão fazendo nada que deve... O Fagner é um cara que é uma das lideranças do elenco do Corinthians e ele tem razão em falar isso. Ele tem que falar isso, ô Pascoal. Ele não pode ser corporativista. Peraí, Pascoal. Chega nos vestiários e fala pros caras, ué. Desculpa aí, mano. O Fagner, pela representatividade que ele tem dentro do elenco, tem hora, Pascoal, que só o vestiário não funciona. Ele tem que passar esse recado na mídia assim, para jogadores acordarem. Porque o que tem de jogador aí que não tá nem aí, Por exemplo. Você pega lá, vamos lá, alguns jogadores. Emerson Sheik. Isso não tá nem relacionado. Mas é que tá, Pascoal. É uma liderança do grupo. Tá nem aí. É um cara que entra e não tá jogando nada, absolutamente nada. A postura do time dentro de campo. Você pega lá, Danilo Avelar. Danilo Avelar. Vamos lá. Você falou que tem cara que tá nem aí. Você citou um só. Um só não é problema. Peraí. Se for só você escanteia aí, Peraí. Você tá vendo a postura do Corinthians em campo? Você viu? Não, você tá falando, eu quero que você dê nome aos bois. Mas é que tá o time inteiro do Corinthians, ô Sormani, com exceção de 2 ou 3 jogadores, por exemplo. Quem são as exceções? Cássio, é um cara que tá sentindo aí o peso das derrotas. Você pega lá, Fagner, é um cara que tá sentindo o peso das derrotas. Pedrinho, é um cara que tá sentindo o peso das derrotas. O Jadson tá mal ainda, mas é um cara que quando não joga, ele pesa muito. O restante, ô Sormani, não tá nem aí. É um time apático, é um time covarde, é um time submisso. Do Cássio, do Fagner, do Pedrinho Jadson. e do Jadson, mais ou menos, o resto não tá nem aí. Então nem aí. É uma postura apática e submissa. Time covarde, time frouxo. Você pega, por exemplo, esse técnico do Corinthians aí, o seu Jair Ventura. Colocar o Danilo Avelar nesse jogo, tudo bem. O Carlos foi servir a seleção de base e não tá à disposição aí do elenco. Teria que entrar novamente esse Danilo Avelar, que não sei o que está fazendo no Corinthians. Ok, não tem outra opção. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas, por exemplo, o Sormani, no clássico contra o São Paulo, o Arauz estava jogando muito até fazer aquela bobagem e ser expulso. O substituto dele naquele jogo não foi o Douglas, porque o Douglas estava machucado e ele não pôde jogar. O Thiaguinho entrou e jogou muito no segundo tempo. Ele jogou muito. Então, naturalmente,
um cara que tá sendo contestado, que é o caso do Douglas. Por mais que ele tivesse saído por lesão, é um cara que tá mal, Sormani. Você coloca um cara que tava aí como a segunda opção de banco, que foi o Thiaguinho, e entrou bem no Clássico, mantém o cara para outro jogo contra o Cruzeiro. Claro. Dá uma oxigenada nesse time, coloca sangue novo, coloca caras que querem mostrar serviço. O Douglas ontem, ele jogou o time no mato. Eu concordo com você, Sormani. Mas ele foi matar uma falta aí. Mas, por exemplo, o primeiro cartão dele foi absurdo. Ele tomou um cartão aos 44 e outro aos 45. Sabe, são situações como essa que incomodam demais. E aí você pega o seu Jair Ventura no término do jogo, lá quando ele vai falar na entrevista coletiva, com um ar de soberbo e arrogante. Gente, todo mundo sabe que o Corinthians não cai. Não cai o cacete que não cai. Calma, mano. Já caiu em 2007. Mas eu falei ontem. Não, peraí. Mas ontem eu falei, mano. Eu falei. Mas peraí. Falei. Uma coisa é a gente discutir aqui as possibilidades, e é claro que a gente vai falar. Eu mesmo disse que o Corinthians não cairá pela tabela que ele tem. Ele pega 2 adversários diretos aí, que é o caso da Chapecoense e do Vasco em casa. São os 2 jogos que o Corinthians precisa, Pascoal, para conseguir aí os 46 pontos e livrar de vez qualquer chance que tenha de cair. Joga hoje com o Botafogo em casa. Sim, mas o Corinthians só depende dele, ainda só depende dele. Mas, Sormani, diante do que o Corinthians tem apresentado, o técnico não pode chegar e falar isso. É uma afronta ao futebol que o Corinthians tem mostrado. O que eu gostaria que ele falasse? A cara da torcida. O que ele deveria falar é o seguinte, o que ele poderia falar, ele fala, estamos jogando mal, temos consciência disso não podemos descartar nenhuma hipótese. Vamos lutar sim até o último momento, porque o Corinthians é isso. Ele não pode ficar com esse ar de soberba. Mano, ele não pode ter essa soberba toda, cara. Ele não pode chegar na mídia e falar que o time tá jogando mal. Como não? Deixa os outros falarem. Como não? Ele sabe que tá jogando mal. Discordo. Ele sabe que tá jogando Discordo. mal. Ele sabe. O Aguirre já foi elogiado aqui no programa por falar que São Paulo jogou mal. Alguns caras falam, outros não falam. Mas não numa situação dessa. Exatamente. A situação já é ruim. Se o técnico vem a público e fala, o time não tá jogando nada. Se o técnico vem a público e fala assim, a exceção de 3 ou 4, o resto não tá nem aí, ferrou, amigo. Acabou. Também acho, não é? Acabou. Ele tem que fazer o possível pra preservar os caras. Não, mas eu não falei pra ele expor ninguém. Ontem, eu expus alguns jogadores. Só uma frase. Mas eu não falei pra ele falar isso. Mas ele tem que Desculpa, só uma frase. Eu só vou defender o Jair Ventura de um negócio. O resto concordo. E aí, pelo jeito, infelizmente, acho que também não vai ter vida longa já no Corinthians. A torcida não quer. Acho que... O Romero, 100 dias sem fazer um gol, acho que já deu. Mas a única defesa que eu vou fazer é o seguinte. Juro pra vocês que estão em casa, eu não vi arrogância no Jair Ventura. Ele estava extremamente nervoso. Você viu o semblante dele. Ele não foi arrogante. Ele estava nervoso, pilhado. Posso falar o que eu achei, não? Até um pouco alterado. Pra mim, ele foi arrogante e prepotente. E ele quebrou as 3 letras da torcida do Corinthians ontem. Lealdade, humildade e procedimento. As 3 ele quebrou ontem. Por quê? Porque a torcida detesta. E amanhã tem torcida no CT, hein? Amanhã é 4 da tarde. Peraí. Vamos ver o Jair Ventura. Volta com o Pascoalzito aí.